Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa o Jornalismo em Pauta nesta manhã de domingo. Obrigado pela sua audiência e companhia na Séries AM 1440, na Positiva FM 90.9, também pela página do YouTube do Grupo Séries de Comunicação em vídeo. Você pode também assistir o Jornalismo em Pauta todos os domingos, nestas respectivas manhãs, com a presença da Stara Evolução Constante. A gente debate os assuntos que foram notícia e fatos ao longo dessa última semana, pelo mundo, pelo Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi notícia, e também na nossa grande região aqui no Alto Jacuí, e também, claro, destaques e fatos locais. Sou Felipe Keller, à minha esquerda está Daiane Gissen, à minha direita está Antônio Sadi Ribas e Jéssica Gomes, equipe de jornalismo do Grupo Séries, que vai debater então alguns assuntos que foram a destaque de repercussão no Brasil e no mundo. A gente sempre começa o programa falando de assuntos internacionais. Lá nos Estados Unidos, Antônio Sadi, começou as prévias do Partido Republicano e também do Partido Democrata para saber quem será o candidato americano do Partido Republicano, nesse caso em específico, para as eleições de 2024. Esse é o ano de Olimpíada, eleições municipais no Brasil e eleições nos Estados Unidos também para presidente da República. O Trump venceu em Iowa, e tem Ohio e Iowa, e venceu neste segundo estado, com uma boa diferença contra os dois adversários. Ou seja, dificilmente o Partido Republicano terá outro candidato à presidência em 2024. Tudo bem, Felipe? Bom dia para ti, bom dia para a Jéssica, para a Daiane, para os ouvintes aqui do Grupo Séries de Comunicação, para o Gustavo, que então está na Central Técnica nesta manhã de domingo. Depois de uma semana, hein, Felipe, que tivemos bastante chuva, aí foram mais de 80 milímetros em algumas localidades nessa semana de chuva. E então, choveu. Recuperamos o manancial aí da nossa região. Isso é muito bom e dá um ânimo aí pra gente seguir em frente. Felipe, olha, participar da eleição norte-americana é realmente algo assim para quem não é fraco, porque a eleição começa agora em janeiro e só vai terminar lá em novembro, né? Tem essas prévias. É um ano de eleição? É um ano de eleição, quase um ano, 11 meses de eleição norte-americana. E essa vitória do presidente Trump em Iowa é um parâmetro para o que vem adiante, porque quem ganha a prévia em Iowa, ele tem estofo para seguir adiante e é visto com outros olhos. Como, por exemplo, você ganhar aqui no Brasil, no estado de Minas e também no estado de São Paulo. Basta dizer que até hoje no Brasil, os presidentes da República que ganharam em Minas, ganharam a eleição sempre, né? Iowa é a mesma coisa lá nos Estados Unidos, por isso que a largada então foi lá. Mas a vitória do Trump foi muito mais que isso. Ela foi acachapante. Ela teve um percentual de mais de 30% de diferença do segundo colocado. O segundo teve 21 pontos e o terceiro 19. O Trump ficou com 51 e alguma coisa. É muita diferença, é muito voto, o que dá uma conotação de que é franco favorito. Inclusive, o presidente Joe Biden, né, assimilando o golpe e tendo que dizer que realmente o Trump é o favorito para as eleições. Não só pelos republicanos, que afinal de contas a prévia é dos republicanos, como também para ganhar a eleição geral, porque depois juntam-se republicanos e democratas e aí a eleição ocorre propriamente dita, né? Então, o partido do Joe Biden também está no mesmo processo e vai definir, mas ele também é o grande favorito, mas é um favorito mais ou menos, né? O governo do Joe Biden é realmente um governo capenga, é um governo que vem manquitolando. Ele próprio já está com idade que, sinceramente, deveria mais 80 anos, estar ter se aposentado. A renovação da política americana não vem acontecendo, né? Ele não tem um dia que ele não tropica e não caia, né?
Quando não é subindo o avião, é descendo o avião, né? Mas que ele cai, ele cai. Né? Então tá muito velho, o Joe Biden realmente não deveria. E o Donald Trump tem outros problemas, problema com a justiça. Acho que ele vai ter muitas dificuldades. Estão querendo, né, cerceá-lo dessa disputa. Ele realmente, sei lá, pelo que se tem de informações ali, ele cometeu alguns atos ilícitos, ele teve uma vida pregressa que não condiz com a retidão de conduta que os americanos, né, exigem para um candidato à presidência da República, principalmente. Basta dizer que eles caçam, não querem nem saber. Agora, recentemente, um brasileiro foi caçado lá no parlamento, o cara que fez estripulia. Ele achou que estava no Brasil, né, que é o deputado, né, achou que estava no Brasil fazendo política. Ele tá nos Estados Unidos, né? E aí cometeu alguns atos ilícitos lá, achou que ia passar numa boa e os americanos acabaram caçando ele. Ele já fez um grande feito, olha, com cidadania brasileira, você ser eleito nos Estados Unidos é algo fantástico. Aí o cara, né, comete atos comprando roupa de grife, pagando, né, sites pornô, olha, realmente, o cara brasileiro que foi lá fazer fiasco nos Estados Unidos. Mas enfim, Felipe, essa disputa americana é uma disputa que nós aqui no Brasil estamos acompanhando e olhando com toda a atenção, porque de alguma forma ela reflete aqui no nosso país. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai dar aí. E na vizinha Argentina, o Milei está tendo dificuldade com os sindicatos que pretendem promover aí uma série de manifestações, protestos contra o governo. A gente sabe que um posicionamento ideológico e político dos sindicatos era muito mais favorável ao governo anterior e são, digamos, a base, a força política de rua, vamos dizer assim, de oposição do atual governo. O Milei estava no Fórum Mundial Econômico, né, em Davos, na Suíça, essa semana também, manifestou lá o seu posicionamento, mas existe essa fervorosa disputa entre os sindicatos e o atual governo que tenta buscar uma recuperação econômica lá na Argentina. Vamos ver quanto força ainda as centrais sindicais argentinas conseguem ter no país vizinho frente ao governo. Continuando aqui pelo Brasil, a gente, só para complementar aqui de política, Sadi, vindo para a pauta nacional, a gente teve a questão da medida provisória da desoneração da folha de pagamento. Essa medida provisória, meio que a oposição não quer nem votar, né? Vai ter uma reunião aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Arthur Lira, já teve com o Rodrigo Pacheco, mas essa medida provisória, qual que é o objetivo dela por parte do governo? Colaborar com a economia? Não, é tentar arrecadar, né? Porque aqueles 17 setores que teriam o fim da desoneração da folha de pagamento, o governo vetou os vetos do presidente Lula e postergou até 2027, né? Mas o governo ainda insiste, será que Fernando Haddad vai ter cunho político para convencer Pacheco e Arthur Lira para conseguir colocar alguma coisa em votação? Felipe, essa questão aí ela é bastante complexa, né? É impressionante a famigerada vontade que o governo tem de querer arrecadar, como você disse aí. Mas nesse caso aí, especificamente, o governo não entende que esta ação, essa intenção aí vai prejudicar muito a economia do Brasil, né? E outra coisa, essa questão aí da desoneração, esse para mim é ato consumado, não tem mais o que voltar atrás. Isso está consolidado. O que o Arthur Lira parece que vai propor ao governo é que ele faça então outro projeto, com outra cara, e que daí tente arrecadar outra coisa. Mas essa questão aí é ponto pacífico. O Congresso já votou, já estabeleceu ali que nessa questão aí não se mexe. O que talvez o Lira vá propor, e eu li alguma coisa nesse sentido, é de que ele vai sugerir ao presidente, ao
ao Haddad que então ele elabore um novo projeto, um projeto com outra denominação e que faça com que o governo compense essa arrecadação que está perdendo aí com a desoneração dos 17 setores da economia do Brasil, né? Essa é a proposta que ele vai apresentar, porque de outra parte não tem como resgatar o projeto. Ele está lá no poder ainda do Congresso, né? O Lira, ele tem duas opções: ou ele devolve para o governo esse projeto que o governo reencaminhou, sem analisar, devolve, ou então ele deixa lá esse projeto caducar, que são 3 meses. Né? 3 ele caduca, meses. Daí perde a validade. Né? Ele tem essas duas opções. Em uma delas ele vai ter que tomar, uma dessas ações ele vai ter que tomar, ele vai ter que decidir. Né? Dizem as más línguas que vêm de Brasília que devolver para o governo ele não quer, porque fazer uma afronta para o governo. Não quer afrontar o governo, não quer devolver. Que seria uma afronta para o presidente Lula e para o Haddad. E deixar lá caducar, aí os parlamentares também não querem, e aí é uma pressão que ele tem dos deputados para cima dele, para que não soe como que não quer afrontar o governo. Daí os deputados não querem afrontar o governo, eles não querem pagar esse preço. Enfim, Felipe, é uma briga que a gente falou aqui, já vem falando há um bom tempo. Aliás, quem entende de economia no Brasil já vem falando há um bom tempo que essas questões aí do governo querer arrecadar, e principalmente arrecadar porque gastou demais, né? Com essa questão que envolve o déficit zero no Brasil, ele não vai conseguir. Encerrou o ano passado com mais de 170 bilhões de déficit, e aí vai querer recuperar isso e mais o que vai gastar esse ano. Então, é uma bola de neve, é uma situação periclitante que está o nosso governo federal. Um projeto desse aí, ele estima que vai perder aí em torno de 50 milhões, parece que com esse projeto da desoneração aí, né? Isso. É alguma coisa nesse sentido aí, né? Então, ele conta com isso. Uma das propostas para eliminar esse déficit aí que eu falei, né? Essa proposta aí. E outros 2 projetos que ele quer implementar agora, logo agora no começo, é um que se refere à taxação de compras acima de $50 pela internet, que esse também agrada o comércio local, porque aí vai dificultar do consumidor aqui do Brasil comprar pela internet. E o outro, que eu não me lembro agora exatamente qual é o outro projeto, que são 2 que ele pretende implementar e que... Mas eu fico imaginando a reunião da equipe econômica, né? Sentada em torno de uma mesa. Agora vamos listar possibilidades de onde conseguir imposto, né? De onde conseguir tributação, né? Para arrecadar. Né? Porque deve ser uma reunião dessas, né? Porque para você conseguir déficit zero, tu tem que... Enfim... Tu imagine se ele gastou tudo isso, Felipe, e outra coisa que eu faço aí é minha opinião que eu estou externando aqui mais uma vez. Se ele está gastando tudo isso no primeiro ano do governo, ele tem mais 3 anos ainda pela frente. E a gente é sabedor que é no 3º, no 4º ano que os governos começam a gastar mesmo, porque aí eles vão buscar a reeleição. Mais perto da eleição, mais investimento ele aparece. Gastar mais, ele precisa... Se está gastando 170 bilhões a mais do que arrecada no primeiro ano de mandato, tu imagina o que não vai ser então no 4º ano de mandato, né? É isso que tem que pensar. O ano de eleição, que é o ano que começa a surgir o dinheiro, né, para entregar obras, enfim. Então, Felipe, infelizmente, economicamente falando, pelo que a gente acompanha, pelo que lê dos especialistas que conhecem do métier aí, o governo, sob esse ponto de vista, aí, sobre esse prisma econômico e de atuação, não tem solução. Não tem solução. A tendência é cada vez mais piorar. A bola de neve, a tendência é crescer mais. Mas o governo não precisaria de 39 ministérios, né, Sadi? Poderia ter um pouquinho menos de ministérios. Alguns ministérios aí, metade do governo poderia ser departamento. Enfim. Eu não sei, eu recebi uma informação também, Felipe, procurando aqui na última quinta-feira, é que há uma possibilidade também
do governo estabelecer que quem ganha até 2 salários mínimos volte a pagar imposto de renda, né? Que é uma notícia que realmente surgiu na... Era uma medida popular, né, essa aí, mas se o governo precisa de imposto, o governo deixa de arrecadar, acho que mais de 5 bilhões de reais aí. Sim. É um dinheiro considerável, viu, Sadir? É um dinheiro bastante... Essa informação é de quinta-feira, Felipe, ela não está bem assimilada ainda, não está bem ainda definida, mas essa questão surgiu na quinta-feira de que o governo... Essa é uma daquelas medidas que você faz agora, que você não faria em ano de eleição, né? É uma delas, né? Essa... Se você quiser arrecadar. Mas aí o governo que prometeu isenção para quem paga imposto de renda até 5 mil reais, né, vai-se por terra, né, Felipe? Aí é o fim da picada. Eu acho que daí o governo, se for confirmada essa aqui, de que o brasileiro vai pagar imposto de renda a partir de 2 salários mínimos, que ganha 2 salários mínimos, aí realmente é o fim da picada, né? Em se tratando assim de promessas de governo, né? Não é possível que um cidadão de bem, que um cidadão que seja, tenha um mínimo de consciência, né? Eu acho que o que nós precisamos para o Brasil é justamente cobrar do nosso político esse tipo de proposta aqui, né? Você falar na campanha que vai isentar o cidadão que ganha, vai isentar de imposto de renda o cidadão que ganha até 5 mil reais, né? E aí você institui uma medida dessas, de que brasileiro que ganha até 2 salários mínimos, que vai dar 2.800. Eu ia chutar uns 2.700, mas é por aí. 2.800, 1.400, né? O salário 1.420? Então, e aí 2.800 você já vai pagar imposto de renda. Então, aí é dose para mamute, né, Felipe? Me desculpe. São situações que acontecem em nosso país no meio político. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, desde terça-feira até quinta-feira à noite, a gente teve muita chuva, de terça para quarta, rajadas de vento, teve destelhamento aqui no Metoque, quedas de árvores, galhos. Não houve assim gravidades com relação a feridos. Aqui no estado teve uma vítima, inclusive em Cachoeirinha, ali na região metropolitana. Pauta e assunto para a Daiane Guissing. Como choveu essa semana e até teve vento, trouxe uma certa preocupação, alerta vermelho, perigo, mas na quinta-feira o predomínio, por exemplo, foi muita chuva. Bom dia, Felipe, Jéssica, Sadia, os nossos ouvintes. Foi uma semana de muita instabilidade, né? A gente teve temporal que atingiu todo o estado do Rio Grande do Sul. A região metropolitana ficou sem luz até quinta-feira. Durante o dia ainda tinha mais de 200 pessoas, moradias que ainda não tinham a luz restabelecida. Então foi um temporal bem forte aqui na região, e também algumas aqui em Nometoque não chegou a ser nada grave, né? Aqui não faltou luz, não sei se em Carazinho faltou luz, não chegou. Teve queda de luz, mas não chegou a ficar sem luz. Eu sei que teve queda de luz quando eu cheguei em casa, algumas coisas estavam desconfiguradas. Então eu sei que acabou a luz, mas ela voltou em seguida. E algo que vale ressaltar sobre essa questão climática, nessa semana a gente conversou com o deputado pelo Rio Grande do Sul, Bibo Nunes, que frisou em relação a um projeto que ele tem, que vai à votação neste ano, que é a intenção de que 5% dos valores disponíveis aos parlamentares estejam disponíveis para eles de forma mais imediata para essas situações de catástrofes. Em entrevista aqui, conversando com ele, ele citou a situação do Vale do Taquari, que entre as propostas, né, e todo o valor que o governo federal chegou a prometer a destinar para cá, nem 1% chegou até eles, e as destinações dos deputados também, até ser aprovado esse valor ser liberado e chegar para quem necessita, se passa um tempo muito grande, né? Então a intenção dele, que conseguiu por unanimidade de todos os partidos que assinaram essa proposta para entrar em tramitação, incluindo o PT, PSOL, todos os partidos aderiram a esse processo para que essa liberação aconteça, então, de forma mais imediata para todos os parlamentares, o que vai trazer também um retorno
mais direto para a população que está aguardando, né, o recurso, ainda mais em caso de catástrofe. Inicialmente eram para catástrofes naturais e agora o projeto se expande também para qualquer outro tipo de catástrofe que cause vítimas ou que precise de um auxílio mais urgente para a cidade ou localidade conseguir se reerguer. Então a gente espera que seja votado logo em seguida, né? Desde que o parlamentar não utilize isso para tirar foto em local de catástrofe natural, dizendo que está entregando o cheque, né? Aí também que esse dinheiro chegue na ponta quando acontece a tragédia no dia seguinte, né? Que chegue para quem precisa de forma mais imediata, né? Se tem uma coisa que me deixa de mau humor é presidente, governador, em local que teve desastre natural, fazer um discurso liberando dinheiro, mas o dinheiro nada. Faz o discurso, libera o dinheiro, mas o dinheiro então, não chega, né? A gente não tem um canal, digamos assim, do caixa do governo para o caixa da Defesa Civil para ajudar a prefeitura, sabe? A gente precisa que esse dinheiro chegue para quem precisa. A gente tem que fazer primeiro a entrevista, a coletiva de imprensa, o político chegar, voar de helicóptero para, sabe? Enfim, isso é uma coisa, tem que ser uma coisa mais automática, mais imediata com relação a isso. Felipe, me permita aí, o que precisa realmente é uma mudança da lei, como o deputado está propondo. O deputado está propondo aí uma resolução parcial do problema. O que a gente precisa é o que os países de primeiro mundo fazem. Não tem discussão, não depende do governador, do presidente estabelecer liberação. Isso é automático, é sintomático. Não tem que ficar nessa dependência. Nós aqui no Brasil estamos nessa dependência. Nós estamos nessa boa vontade desse ou daquele presidente, né? Desse ou daquele governador. É isso que não pode. A proposta do deputado, ela justamente tem um viés muito interessante aí, que ela elimina então, pelo menos parcialmente, essa questão política que tu estás aí se referindo, né? Ela retira um pouco esse peso político, porque nós temos um peso político nessas decisões aí que ele é muito forte, que ele inviabiliza. Basta dizer que nessa própria entrevista... Se faz política em cima da catástrofe, né, Sadi? Se faz muita política em cima. O presidente prometeu 1 bilhão e só não mandou nem 100 mil, ou 100 mil. Eu acho que foi 900... Não chegou a 1 milhão. Não chegou a 1 milhão? É 1 bilhão e não é de 1 bilhão, não chegou nem a 1 milhão. Nem 1%. Não dá 1%. Ele havia prometido. Esse tipo de coisa que não dá para ocorrer, né? Ali nós tínhamos uma situação crítica, uma situação deveras importante, uma situação que cabia uma ação imediata, eficaz, eficiente, rápida, célere, né? E não aconteceu. E o deputado, né, com essa medida, com essa intenção, aí ele tenta minimizar isso. Agora, passar isso no Congresso, ser aprovado, né, é outro departamento, são outros 500 mil reais. Seria interessante, né, acontecer uma enchente e a Defesa Civil ter toda uma estrutura para logo após o fato já estar lá para atender a população, ter toda a condição financeira. Se precisar das Forças Armadas, vai ter. Se precisar de alguma entidade que possa colaborar, vai ter também, em parceria. Enfim, para agir logo. É bom que o cidadão entenda que nós temos, no governo existe uma previsão de catástrofe. O governo do estado tem, o município tem, o governo federal tem. Só que ela está num conjunto lá que é para catástrofe, que é para isso, que é para aquilo, são vários, não é específico, né? Eu acho que a outra diferenciação dessa proposta do deputado é para catástrofe, quando acontece uma tragédia natural, né, do clima, uma situação extrema, né? Então, nós temos esse fundo que também depende da liberação do governo, que também depende da liberação do presidente, né? E só é liberado se o presidente tiver a boa intenção. Então, ela não é célere, né, Daiane? E a intenção do deputado é que esse valor esteja já liberado de forma automática e que assim que aconteça a tragédia, o parlamentar então já tem esse dinheiro para destinar para essas catástrofes, né? O que tornaria um pouco menos demorado
toda essa situação. No caso, já ter o dinheiro antes da catástrofe. Antes da catástrofe. Isso, Pelo menos 5% do valor já está disponível antes para quando acontecer esse valor estar disponível e não precisar passar por toda uma tratativa para daqui a um ano ter esse valor. E por que ele botou 5%? Eu posso deduzir ele, não me lembro se falou, essa parte não me lembro. Mas para justamente não ter ranço lá, não, 10% é demais, 50% então nem se fala, 100% Deus o livre, né? Agora, 5%, né? Não, 5% na verba de gabinete é um bom recurso, né, Sadi? E mesmo assim corre o risco de não passar, né? Porque os parlamentares, alguns parlamentares têm assessores em suas micro-regiões, né? Tem assessores parlamentares na região norte, noroeste, depois tem, enfim, em outras regiões do estado, com maior atuação do parlamentar, seja no seu respectivo estado de atuação pelo qual ele foi eleito. Essa mesma entrevista, Felipe, deixa eu só completar a minha parte aqui, que a Daiane fez, eu achei muito interessante também a parte que o deputado propôs, né, de encaminhar um projeto no sentido de que aquela família que está recebendo o benefício do Bolsa Família ser isenta de votar. Quer dizer, ela não pode votar enquanto estiver recebendo o soldo, o salário, o dinheiro do governo do Bolsa Família. Eu achei muito interessante, só que eu também acho muito difícil passar um negócio desse. Muito difícil. Né? No Brasil nós já temos a obrigatoriedade do voto. Né? Você é obrigado a ir votar. Né? Não basta você ter vontade, você é obrigado. Se você não for, você tem que prestar conta. Né? E essa proposta, ela vai direto no âmago do que propõe a esquerda brasileira, para não dizer só o PT, né? Mas é a esquerda que, né, tem esse viés aí de ajuda, esse viés de ajuda para sempre, né? O deputado deixou bem claro que é importante que se ajude, tem que se ajudar né? Só que não para a vida toda. Tem que fazer com que a pessoa que está recebendo aquele auxílio, aquela ajuda, ela tenha expectativa de logo ali adiante ela passar por isso, superar isso e ela ter o direito de votar. Ela querer participar do processo evolutivo do país com o seu voto, que tem uma importância fantástica, tem uma importância de decisão de você optar por essa ou por aquela política ou por aquela outra. Esse é o poder do voto, né? E esse direito o cidadão tem, só que não valoriza. Por isso que nós estamos nessa situação. Jornalismo em Pauta, aqui no Grupo Séries de Comunicação. Na técnica está o colega Gustavo. Vai avisando aí, Gustavo, quanto tempo a gente tem aqui nesta manhã de domingo. Jéssica Gomes, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Daiane, Sadi, Gustavo e a todos os nossos ouvintes e internautas. Falar um pouquinho de esporte. Essa semana aí foi bem movimentada para a dupla Grenal. Tá feliz, Grenal. Jéssica, com a direção do Internacional? Tô feliz, né? Tá feliz? cumprindo. Tá cumprindo a promessa de campanha? Promessas de campanha, as primeiras, né? Agora falta, falta botar na prática elas, né? Isso aí, começando então pelo Grêmio, Felipe, Sadi e Dai, porque o Grêmio vinha muito bem na Copinha São Paulo, né? O Sub-20 do Grêmio vinha muito bem, mas durante essa semana, o jogo que aconteceu na terça-feira, dia 16, foi aí uma surpresa, né? 5 para o Atlético Paranaense, Grêmio 3. Os gols foram de virada aí da equipe de Paraná, pelo placar então de 5-3. O Grêmio começou ganhando de 2-0 e levou a virada e levou a goleada. O que a equipe tricolor estava fazendo nas outras equipes aconteceu contra o Atlético Paranaense, levou. Tem um centroavante do Grêmio aí que chamou a atenção, né? Isso aí, o Jardiel, ele ainda é o artilheiro aí da Copinha São Paulo, o artilheiro do Grêmio também, o Jardiel, que inclusive já tem conversas avançadas para estender esse vínculo com o tricolor e talvez subir para o profissional ainda neste ano de 2024. Outro destaque também é o Gustavo Nunes, os dois atacantes aí da equipe do Grêmio que foram um sucesso aí na Copinha São Paulo. O Grêmio já está então se movimentando para valorizar esses dois jogadores que tiveram mais destaque durante a campanha na Copa de São Paulo de Futebol Júnior, né? Os atacantes Gustavo Nunes e também o Jardiel devem ter novos contratos debatidos em reuniões aí com o departamento de futebol do Grêmio.
é a situação aí que a gente tem da base do Grêmio, né? Pós ser eliminado da Copinha São Paulo. Tem o Borré que chegou essa semana, foi a grande notícia da dupla Grenal no conjunto, né? Do debate, vamos dizer assim, até 2028. Mas acho que o colombiano vem só no meio do ano, né, Jéssica? A não ser que o Inter dê mais uma quantia em dinheiro, no caso, pro Werder Bremen, né? Isso aí, pelo que a gente tem de conversas, é que o limite máximo é o dia 10 de julho, né? Metade da temporada aí pro Internacional. Mas que o fato é que tá acertado até o ano de 2028 e vem para somar no elenco do Internacional o Rafael Borré. O número da camisa é 19? 19. 19. A 10 é do Alan Patrick. A 10 continua, né? A 10 continua com o Alan Patrick. Quem sabe. O Russo Preto também apresentou novidades, né, Jéssica? Trazendo aqui pro esporte local. Isso tem aí. O Russo que vai voltar a jogar, então, a Série C da Do Liga Gauchão. Gaúcha de futsal. Jogou no ano passado, voltou 25 anos após a sua última participação e vai dar prosseguimento à competição estadual. Até o atual campeão foi a equipe de Campos Borges, que esteve na chave do Russo Preto na primeira fase da competição no ano passado. Então o Russo Preto também apresentando os primeiros nomes para a temporada. Isso aí, apresentou então o seu novo treinador, novo professor aí, Leandro da Rosa Borges, mais conhecido como Maguila. Também renovou com alguns jogadores, renovado com o Lucas Campos, né, mais um reforço aí para esse ano de 2024, e renovou também com o goleiro Kainan, renovado então com o Russo Preto para essa temporada de 2024, que vem muito forte aí, com projeção de subir para a Série B no que vem, né? E logo mais estaremos em Colônia Saudades. Isso aí, logo Planaltino mais. e União Invernadinha. Isso aí, logo mais a gente está ao vivo através do nosso YouTube em Colônia Saudades, em mais um jogo aí, terceira rodada do Campeonato Municipal de Campo aqui de Nome Toque. Legal. O Sadi até comentou na abertura do Campeonato Municipal que União Invernadinha, na ata de fundação, está escrito em alemão, né, Sadi? E esse ano é 200 anos de história da imigração alemã no Brasil, né? Que se comemora em julho desse ano. Perfeito, Felipe. Aliás, as nossas comunidades aqui na região, boa parte delas iniciaram com vindas de imigrantes alemães, né? Aqui no Metoque, por exemplo, as irmãs aqui do Colégio 7 de Setembro, Sinodal, né, da comunidade católica aqui, chegaram primeiro. Então nós temos um colégio com 107 anos, né, de idade. A gente vai fazer 110. 110. Então no 107 eu fui convidado para ir lá. Até então, tem uma talvez caixa. Eu tenha marcado por isso. Tem uma caixa ali na frente da igreja evangélica, aqui em frente à praça, que os alunos de 2014 colocaram objetos. E essa caixa vai ser, digamos, aberta em 2024, quando a escola completar 110 anos no dia 7 de setembro. 10 anos depois. Então eu estou confundindo, porque eu fui convidado lá quando o Educandário completou 107 anos de história de educação. Aí me convidaram para participar lá das festividades, fui lá falar alguma coisa, fui lá falar de rádio, fui lá falar um pouquinho, né, do que a gente acompanha aqui no município. Então esse número ficou marcado para mim por conta disso. Mas então, filmada essa palestra? Que bom que você me corrigiu aí. Não tem filmada essa palestra? Não, eu acho que não. Eu pelo menos não tenho. Mas Felipe, então eu só para dizer que os alemães, né, e esse é um exemplo da chegada aqui dos alemães à nossa comunidade. Não me toca, então, primeiro chegaram os alemães, se estabeleceram aqui. O que não me toca tinha na época? Não tinha nada, né? Apenas colônia. Mas era uma referência de igreja, era uma referência católica, era uma referência de educação para aqueles filhos de imigrantes, que também, da mesma forma, tinham instrução em alemão, né? Então não é de se estranhar que o União de Invernadinha tem o seu estatuto. Eu sei também do Ipiranga, lá de linha Jacuí, de Vitor Hugo, também o seu estatuto. É um clube um clube centenário também, lá de linha Jacuí, Vitor Hugo, que também, da mesma forma, o seu estatuto é em alemão. E agora, recentemente, eu falando aqui com o Leandro Kempf, lá de Lagoa dos Três Cantos, ele também falou que algumas instituições lá de Lagoa, da mesma forma, têm o seu estatuto em alemão. Então,
as primeiras escritas, os primeiros documentos ali daquela região de Lagoa dos Três Cantos também, tudo em alemão. Isso é uma conotação, então, da força, né, da colonização alemã aqui na nossa região, que então, com méritos, está comemorando esses 200 anos. Falando de aniversário aqui na região, quem está completando mais um ano de vida este mês de janeiro é o município de Carazinho, Daiane. Vai ter shows neste final de semana, também ao longo desta semana. Me perdi com o fio do microfone aqui, acho que eu pisei em cima. Agora sim. Carazinho está completando 93 anos neste ano de 2024 e está com uma programação especial de aniversário do município, que já se iniciou então no dia 19 e neste final de semana 19, 20 e 21 acontece a cavalgada intermunicipal do município, que tem uma parceria com o grupo de cavaleiros das Veredas das Tropas. No dia 20, então, acontece a abertura oficial e tem o show de Marília, Cecília e Rodolfo, então, que aconteceu já nesse sábado. Na próxima terça-feira, dia 23, tem show com o João Bosco e Vinícius, também aberto para toda a população. E no próximo final de semana, 26, 27 e 28, tem rodeio no Parque Vale Albrecht, que é uma parceria com o CTG Unidos pela Tradição Rio-Grandense. E no dia 28, o encerramento das festividades do aniversário, acontece a Rústica em parceria com o Sesc. Então, programação especial de aniversário. Para quem é de Carazinho e está nos acompanhando, o Felipe deve ter percebido algumas mudanças no trânsito da cidade. Então, sim, devido aos shows da Marília, Cecília e Rodolfo, João Bosco e Vinícius, que estão acontecendo na Gare, que é onde acontece a passagem dos ônibus urbanos do município, esses foram migrados para a avenida e nessa semana, devido à montagem da estrutura, os ônibus estão transitando na avenida e ao invés de ter a parada lá na Gare, param em frente à praça, ali em frente à lotérica do Jarré. Então, parabéns ao município de Carazinho, 93 anos, 93 comemorados anos. No dia 24. 24 de janeiro. Dia 23 tem o show, dia 24 é feriado. Lá. Tu já te inscreveu para a maratona? Para Rústica, não? Com certeza, Felipe. Com certeza. Eu acho que a Day é a primeira da lista. Primeira da lista, Jéssica. Estaremos lá dando apoio, né, Jéssica? Estaremos lá. O Sadi é o segundo da lista. Não tá alcançando água para mim lá. Coleta de volumosos em Nometoc acontece na próxima terça-feira, Jéssica. E tem uma situação que a coleta de volumosos é diferente das podas de árvores e também do lixo diário, que é o lixo seco e orgânico, né? Então, a partir de todas as terças-feiras em Nometoc vai ter a coleta de volumosos no período da manhã e da tarde, para a gente evitar aqueles lixões que ficam à beira de estradas do interior, jogados sofás, camas quebradas, enfim, móveis quebrados. Então, é importante a população poder colaborar e deixar em frente à sua residência o que realmente a empresa vai acabar recolhendo, né? Isso aí, Felipe. A coleta vai acontecer, então, das 8h15 da manhã às 11h15 e na parte da tarde, da 1h15 às 13h15, né? Até às 16h30, às 4h30 da tarde. Poderão ser descartados, então, sofás, colchões, móveis em MDF, MDP, compensado e também similares como camas, mesas, cadeiras, estantes, racks, armários, cômodos e pias de cozinha. Informações, né? Você pode contatar a empresa responsável pelo telefone 549-8116-9777. Essas são as informações que a gente tem, então, desta coleta que vai acontecer com os horários da 8h15 da manhã às 11h15 e na parte da tarde, às 1h15 às 4h30 da tarde. Ou entrar em contato também com a Secretaria de Obras para colaborar também, se precisar, se for bastante coisa, para não descartar em local onde não deve ser descartado, para evitar lixões aí à beira de estrada, do interior, ou ali às vezes a gente vê alguns descartes ali na perimetral, enfim, o que infelizmente acontece no Nometoc. Para fechar, Sadi, colheita do milho. As máquinas logo
até conversei com o Celso Gobi, as máquinas já estão na lavoura, algumas lavouras em Colorado. Logo, logo as máquinas também de âmbito geral e os caminhões estarão trafegando aqui pelas vias, levando a colheita do milho. Algumas regiões, Felipe, aqui de Não Me Toque já estão sendo colhidas. A colheita já começou na semana passada na região ali de Lagoa Vermelha, região que a Cotrijal está agora também administrando, né? E ali então a nossa colheita no estado e na região da Cotrijal iniciou ali. Para nossa região aqui no estado, um pouco mais aqui no Alto Jacuíno, para Alto Médio, aí um pouco mais tarde, bem mais tarde, né? Essas lavouras então que o prefeito Gobi lá do Colorado está falando são bem específicas, né? Aquelas bem do cedo mesmo e bem precoce. Plantado no cedo e milho precoce ainda. Então a gente não sabe exatamente qual é a produção, né? Essas lavouras que foram colhidas lá em Lagoa Vermelha eram lavouras que não estavam dando todo aquele potencial, né, de produção que se espera, Felipe, no mínimo 180 sacas por hectare, né? Não estava produzindo isso. E aqui na nossa região então tem toda essa expectativa, porque vamos ter produções de 50, vamos ter produções de 70, de 80 e de 180, mas vai depender muito da época em que foi plantada, né? Se pegou ou não pegou aquele período ali de intensa chuva de 500, 600 milímetros que de alguma forma comprometeu muito a produtividade dessas lavouras. A dica de filme da Yane Gissen. Final de semana. Pode ser uma série também. Vai ser uma minissérie, Felipe. Uma minissérie. Eu acho que eu já acabei falando dessa série em algum momento aqui. Ela já é mais antiga, mas recentemente ela ganhou 3 Globos de Ouro para melhor atriz, melhor ator e também ganhou o Globo de Ouro de melhor minissérie, que vai para Treta, e essa semana que passou também teve o Emmy e foi a vencedora de 8 Emmys. É uma série produzida pela A24 que está disponível na Netflix e o nome da série é Treta. 2 pessoas acabam tendo uma pequena briga no trânsito e o caos e a confusão se formaram, porque a partir disso eles ficam o tempo todo tentando se vingar um pro outro e causando pequenas reviravoltas em suas vidas. Então, tem 10 episódios, é uma série que dá para assistir aí ainda no domingo, dar umas boas risadas e descobrir o final dessa treta toda. Tem um filme muito parecido com isso, com o Michael Douglas, Dia de Fúria, né? Esse filme fala muito bem isso. O cara saiu do emprego, né, foi demitido, foi dar uma volta em Nova York e aí tocou o rebu, né? Brigou com todo mundo. Dia de Fúria, com Michael Douglas. Um baita filme também. Aquela cena, mais ou menos nessa mas linha aquela aí, cena na lanchonete eu tenho que concordar com ele em algumas situações, né? A imagem vende um produto. Também? Sim. A imagem vende um sanduíche, na realidade, na vida real, eles vendem outra coisa, né? Não condiz, né? A imagem. Poxa, Sadi, o cara chegou às 10h05 para tomar café e o café ia até às 10 horas, né? O que era esquentar o café de novo para dar pro cara, né? O cara, enfim, daí ele ficou bravo e mostrou uma pequena metralhadora. Esse aí, enfim, o Felipe está contando o filme. Contou o filme agora, é um Felipe. filmaço. Esse teu filme aí acho que é mais de humor, né? Ou não? Ele é mais comédia não é, né? Tão ação, assim, mas é mais de comédia. Vale a pena assistir. Esse aí não era. Esse aí era para dar uma conotação, assim, de cidadão, né, cheio da vida, né? Que não... Para não falar outro nome aqui. Estava estressado. Bem, muito obrigado a você que acompanhou o Jornalismo em Pauta. Obrigado, Daiane, Antônio Sadi, Jéssica Gomes. E hoje estreia o Inter no Gauchão, né? Palpite? Hoje estreia. Palpite? Hoje a partir das 16, né? Palpite? Palpite. Olha, eu conversei com o Sadi durante a semana e a gente falou, menos de 3 não dá nem pra comemorar. Assim, no otimismo? Ou a Avenida, né? Essa mensagem vai chegar em Santa Cruz hoje no vestiário. Com todo respeito à equipe, ao clube, aos torcedores, mas não dá, né, Felipe? Eu aposto um 4-0, viu, Jéssica? Olha só. A partir de 4 não começamos a conversar. Se a Avenida ganhar 1-0, se explique na segunda-feira no Panorama Esportivo, a partir da 13h. Obrigado, Daiane, Sadi, Jéssica, Gustavo, valeu pela técnica, você que nos acompanhou
nessa manhã de domingo, nas séries, na Positiva. A Estara, evolução constante. Obrigado pela confiança e a parceria aqui no Jornalismo em Pauta. Aquele tchau tradicional no YouTube e até o próximo domingo.